Olá, boa tarde. Eu sou a Rita, estou aqui hoje para continuar, né, o nosso congresso, nosso segundo congresso dos Amores Perfeitos. E hoje nós vamos conversar com a doutora Lígia Marsola, que acompanha algumas das nossas crianças com a síndrome de Edwards, né? E nos deu o prazer de estar aqui conosco novamente. Muito obrigada pela sua participação, Obrigada, doutora Lígia. eu adoro essas meninas, é muito lindo o trabalho que elas fazem, é um prazerzão estar aqui. Então, a doutora Lígia, ela é médica, pediatra, neonatologista, intensivista e paliativista. Isso? Tudo isso. Isso mesmo. Então, a gente tem um papo bem legal, que ela é uma pessoa que acompanha crianças não só no neonatal, mas também no posto de saúde, onde ela trabalha, em alguns lugares que ela acompanha também crianças que já saíram do hospital, que estão em casa. Então ela tem uma vivência e conheceu a Maria Letícia de bebê e acompanhou ela até o ano passado. Então ela é uma amorosa, tá sempre com a gente, né? E assim conhece muito sobre a síndrome de Edwards. Então a gente vai bater um papo com ela aqui para a gente tirar as dúvidas, né, de algumas coisas que acontecem com a síndrome de Edwards. Doutora Lígia, vamos começar assim, o que você acha do incompatível com a vida? Já vamos assim para Vamos começar logo de cara, né? vamos já falar coisa certa, assim, rápida. O que você acha desse paradigma de incompatível com a vida que ainda acompanha nossas crianças em várias situações? Essa situação de a gente falar que eles são incompatíveis com a vida realmente assim me incomoda bastante, porque ela tá completamente errada em todos os níveis que a gente for pensar, né? Porque antigamente sim, era isso que se achava, era isso que se corria, né? E era o que estava escrito em todas as publicações, em tudo que a gente via oficial sobre isso. Hoje em dia o oficial já não é mais isso, tá? As várias sociedades já falaram sobre isso, né? Já se pronunciaram, né? Então os geneticistas, a pediatria já não fala de crianças com síndrome de Edwards como crianças incompatíveis com a vida. Até porque a gente sabe que tem vários adolescentes, tem adulto com síndrome de Edwards, né? Então não faz o menor sentido a gente falar nisso. Se eu tenho um monte de gente viva com síndrome de Edwards, como que ela é incompatível com a vida, né? Então é muito perigoso a gente ficar, né, falando dessa forma e acho muito triste que ainda tenha profissionais que falem assim. Infelizmente. E deem a entender isso para as famílias, né? Porque não é a verdade. E isso é bem complicado. Depois atrapalha bastante o nosso acompanhamento até das famílias, porque aí a criança não morreu, e aí? Exatamente, né? O que a gente estava conversando um pouco antes, que todas as famílias, normalmente, quando descobrem, né, intrauterino, aí já tem aquela coisa, né, aquele paradigma, olha, vai nascer, vai morrer, você não vai levar para casa, tal. E aí, quando encontra lá no neonatal, lá na pediatria, um médico que investe nessa criança, ela vai para casa e aí os pais não sabiam o que fazer. E aí, né? E aí? Não estava E preparado. agora? Me mandaram não fazer enxoval, né? Exatamente. E aí são famílias que vão precisar de um apoio muito grande, de um cuidado muito grande, não só físico, né? Como realmente emocional, social, todo um acolhimento dessa família por completo, né? Exato. Doutora Lígia, assim, quais os tratamentos mais usuais numa criança? O que se faz assim? Nasceu a criança, com ou sem já o diagnóstico intrauterino. Nasceu, vocês verificam, né? Faz o cariótipo e tal, é uma criança com a síndrome de Edwards. Quais os próximos passos? Quais os tratamentos? O que pode ser feito para que seja dado qualidade de vida para essa criança? Então, essa conversa, a ideia é que a gente falasse um pouco aí dos cuidados paliativos, né, Rita? E essa palavra, né, o paliativo, eu lembrei dele agora porque ela falou disso, de qualidade de vida, né? Então, o objetivo dos cuidados paliativos são esses, é dar qualidade de vida
para pessoas que têm doenças, síndromes, condições várias, né? Não só síndromes genéticas, a gente tem várias doenças Sim. que podem colocar em risco a vida dessas pessoas e que podem encurtar, né, essas vidas de alguma Mas forma. assim, doutora Lígia, cuidados paliativos, esse nome dá um medo, Dá né? muito, e a gente tá muito falando de mudar esse nome até, porque assim, Explica tá, pra gente o que infelizmente, realmente é o cuidado paliativo, que às vezes a gente fica com dúvida e fala assim, meu Deus, tá no paliativo? É que vai morrer. Tá morrendo, então põe no paliativo. Explica pra gente o que é o paliativo e como que ele é aplicado, que ele deve ser aplicado na vida dessa pessoa que tem. Porque, por exemplo, eu tenho a consciência de que a Maria Letícia viveu até os 13 anos e era cuidados paliativos, porque eu cuidava, era um cuidado constante para tinha que ela qualidade de tivesse vida, né? qualidade de vida. Então, fiz as cirurgias, foram feitos todos os tratamentos, mas a gente vê que tem lugares que esse paliativo não é. Então, eu gostaria que você deixasse claro para nós, você como uma médica, pediatra, intensivista, paliativista, esclarecesse de uma vez por todas para nós o que é o correto do paliativo. Infelizmente, assim, como tudo na vida, né, o nome é mal usado às vezes, né? Então, o cuidado paliativo não tem nada a ver com abandono, não tem nada a ver com deixar morrer, não tem nada a ver com não tem nada para fazer. Pelo contrário, o cuidado paliativo justamente entrou na história dele como uma maneira de cuidar daqueles que têm doenças, condições, enfim, síndromes que não são passíveis de cura. Então, ninguém se cura de síndrome de Edwards, Exato. né? Ninguém deixa de ter síndrome de Edwards. Sim. Então, o cuidado a gente fala que é paliativo nesse caso, por quê? Porque apesar de não ter cura, eles têm necessidades de cuidados. E quando eu dou cuidado paliativo, é justamente quando eu não deixo eles sem cuidados, né? Então, o que é isso? É dar qualidade de vida. Então, uma criança com síndrome de Edwards não consegue comer. Viver de sonda é uma coisa muito complicada, cuidar da sonda. Então, fazer uma gastrostomia, muitas vezes, é um cuidado paliativo, né? Então, eles podem ter né, problemas às vezes, neurológicos, eles podem precisar de medicamentos para conseguir, Sim. às vezes, dormir, podem precisar de medicamentos para não ter aquela espasticidade, né, convulsões, muitas vezes, que eles têm. Podem ter condições cardíacas que necessitem de medicações. Sim. Então, tudo isso é cuidado paliativo. Tem uma dor, né, tem alguma luxação de quadril, a gente medica, tem analgésico que a gente vai fazer. E tudo, se certificar de que está confortável, de que tem em casa, de que o ambiente está adaptado, tudo isso faz parte do cuidado paliativo. E além disso, né, isso são os cuidados com o paciente. O paliativo ele vai cuidar da família, ele vai abraçar a família, vai falar, olha, como é que você tá, né? Vai cuidar de todos os aspectos emocionais que são difíceis da trajetória dessa família. Acho que essa é a parte mais legal que eu acho, assim, do paliativo. Você realmente acompanhar a família, abraçar essa família, pegar na mão de quem precisa, às vezes, sabe? E preparar a pessoa para o que ela vai ter, porque assim... Não para a morte. Não, para uma vida mesmo. Como que ela vai ser? Uma vida diferente. Sim. Ninguém engravida e pensa assim, vou ter uma criança com uma síndrome que vai precisar de vários cuidados especiais. Ninguém engravida pensando nisso. Todo mundo imagina uma coisa, né? Um bebê que não tem nada, que vai para casa, que vai mamar, que vai fazer isso, fazer aquilo. E aí você lidar com o fato de que o seu bebê não é assim... É diferente. É um dos lutos que a pessoa vai viver ali, entendeu? Então, o luto do bebê perfeito que a gente tem que fazer. E essa aceitação de todos os cuidados que vão ser necessários, né? Muitas vezes, se você tem um profissional do teu lado para ajudar a fazer isso, é mais rápido. Com certeza. Né? Então, o pessoal do paliativo ele vai fazer isso também. Vai ter certeza que essa família também está bem cuidada, está acolhida, está se preparando. Né? Então, não tem nada a ver, veja, como eu falei, de morte em nenhum momento. Sim.
Porque, e principalmente na pediatria, os cuidados paliativos, eles têm muito mais a ver com vida do que com morte. Por quê? Os nossos pacientes, eles vivem muito tempo. A gente vai seguir um paciente em cuidado paliativo, às vezes, por muitos e muitos anos. No ambulatório, né? A gente tem um ambulatório disso. Meu, tem um monte que a gente tem que passar, inclusive, para adulto. Sim. Porque chega lá nos 18 anos, né? Enfim, continua precisando de todos os cuidados que tá tendo, né? Então, assim, em pediatria em especial, cuidado paliativo significa vida, significa viver a vida da melhor maneira possível. Então, a gente pode não conseguir, às vezes, né, o objetivo principal pode não ser dar dias de vida para a pessoa, mas com certeza tem que ser dar vida para os dias que ela tiver. E aí não importa quanto tempo vai ser isso, né? E mesmo que seja porque a com gente qualidade. não sabe também, Não né, sabe, doutora de Lígia, forma quanto nenhuma. tempo, né? Não tem uma data pré-determinada, né? E não vai ter, assim, os profissionais precisam se acostumar com isso, né? Que eles não deveriam fechar nenhum prognóstico, porque... Da data de validade, Quantas né? vezes a gente imagina, nossa, né, aquela criança não tá indo muito bem, e no dia seguinte ela tá super Tá melhor, ótimo. ela melhora, ela sai, vai embora pra casa, e fala, meu Deus do céu, eu falei pra família que a gente achava que ele estava preparando a família pra perda e de repente a criança melhora. Então, assim, a gente é realmente só um pontinho, né, no meio de tantas coisas que acontecem aí. Então, acho que assim, a grande importância do cuidado paliativo aí é realmente poder dar qualidade de vida, assim, para qualquer situação em que a gente tenha, seja de uma vida prolongada, seja de alguns dias, de algumas horas, né? A gente faz cuidado paliativo, inclusive intraútero ainda, né? Hoje em dia a gente fala muito de cuidado paliativo perinatal. Então, alguém para acolher essas famílias desde o diagnóstico, para que elas não tenham que ouvir essas coisas, né, terríveis que elas ouvem às vezes, ignorantes, né? De ignorância, porque realmente falta de conhecimento, né? Falta de doutora? conhecimento, infelizmente, ainda é muito, muito presente assim nesse meio, né? Por isso, tão importante esse nosso congresso, esse trabalho, para que nós possamos conscientizar e dar visibilidade para a síndrome de Edwards, né? Sobre o cuidado paliativo, acho que tem uma coisa importante para falar também, que é assim, né? A gente tem uma situação em que a gente faz cuidado paliativo exclusivo e outras situações em que a gente faz o cuidado paliativo associado com alguns outros cuidados curativos, sim. Então, vamos supor que a gente tem uma criança com síndrome de Edwards que nasce com uma cardiopatia grave. Sim. Né? É uma cardiopatia que dá pra gente fazer alguma correção cirúrgica? É, legal. Então, nós vamos fazer um cuidado paliativo junto com a correção dessa cardiopatia que é curativa, né? Então, uma coisa jamais vai excluir a outra. Não é porque uma criança tem cura para várias questões do que ela tem, uma malformação, né? Uma condição ali do momento, uma pneumonia. Não é porque ela tem cura para isso que eu vou descartar o cuidado paliativo. Jamais. Entendi. Entendeu? E não é porque ele entra que os outros saem também, de forma nenhuma. Então isso é importante. É uma equipe multidisciplinar sempre trabalhando pela qualidade de vida. Isso também. A gente não faz cuidado paliativo só com médicos, né? A gente precisa de toda uma equipe que esteja realmente treinada para isso. De enfermagem, de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social. Nossa equipe é enorme, fono, é uma equipe maravilhosa, nutricionista, né? Então é uma equipe maravilhosa de trabalhar, assim. Quem já teve, quem conhece, sabe. Tem muito a ver com vida. A gente faz festa de aniversário, a gente faz comemoração dentro do hospital. Sim. Tem criança que às vezes, né, tá dentro do hospital. Sempre comemorar a vida. Claro, do jeito que ela estiver, como ela for. Doutora Lígia, esse tratamento paliativo, né, que também vem junto com essas cirurgias, né, esses procedimentos cirúrgicos para que seja dado qualidade de vida. Fala um pouquinho quando que é prescrito, que você como a pediatra prescreve que a criança seja feito uma traqueostomia, uma gastrostomia, quando, em que estágio, em que momento é prescrito isso para uma criança?
A gastrostomia, né, como eu até estava falando um pouquinho, assim, ela vem no sentido de trazer mais facilidade para quem vai alimentar essa criança e, assim, mais conforto para ela também. Porque muitas dessas crianças, a maioria delas, na verdade, elas realmente não conseguem sugar, engolir, mastigar, né, por conta do atraso de desenvolvimento que a síndrome traz. Então, para elas poderem se alimentar, a gente vai ter que ajudar por meio de algum dispositivo. Então, a sonda sai, né, dá secreção no nariz, fica difícil cuidar. Então, assim, não é uma situação ideal. Quando você faz a gastrostomia, é uma sonda que você já vai colocar direto vida. pelo abdômen. E isso é muito mais fácil de cuidar, mas falam, não, porque não é. A sonda você perde, como é que você faz para repassar? Tem que ir lá no hospital, porque tem que ter certeza que está no lugar certo, enfim. A gastrostomia, ela pode ter suas complicações, é claro, que vão ser cuidadas, né? Então, o cuidado com a ostomia é uma coisa importante, um cuidado que a enfermagem vai passar muito bem passado aí para as famílias. E ela é realmente, então, indicada no momento em que a gente define que realmente a criança precisa de uma ajuda para se alimentar, que ela não vai conseguir se alimentar por boca sozinha, né? E a traqueostomia é um outro dispositivo que a gente usa quando a gente tem que ajudar a respiração acontecer por outro local que não seja só o nariz e a boca. Geralmente acontece depois de algumas internações, intubações repetidas, que às vezes pode causar uma sequela, né, na traqueia, que ela vai ficando mais fina, então a gente não consegue. Ou quando a pessoa fica muito tempo entubada. Isso, então daí por muitas intubações. E quando a gente já tem muito tempo de intubação, então para evitar que aconteça isso, muitas vezes é feita traqueostomia. Ou se a gente tem essa sequela que pode acontecer, que às vezes, né, a hora que você estuba, que você vê se já tem a estenose, esse fechamento da traqueia ou não. E muitas vezes a traqueostomia é um procedimento reversível. Sim, a Maria Letícia tirou com 4 anos. Então, assim, você tem uma criança que é pequena, tá interna demais, tá sempre entubando e tudo, assim, às vezes ela vai ficar com a traca crescendo, melhorando, diminuindo as infecções, as internações, muitas vezes você consegue evoluir ali para tirar essa traqueostomia. Tem procedimentos que se fazem para abrir essa estenose, essa traqueia que estava fechada, né? Então, ao longo do tempo, vão se treinando e a gente consegue até tirar, assim. Traqueostomia não é assim, tão comum quanto a gastro, né? Nem todo mundo vai precisar de uma traqueostomia. Mas ela é indicada nesse caso, no caso que a gente realmente não está conseguindo estubar, está precisando de alguma ajuda para ventilar mais, né, a criança. E assim, deixar claro que a gastrostomia também não impede que continue o tratamento da fono, para que dia também ela também pode ser reversível, né, doutora Lígia? A reabilitação para a criança com síndrome de Edwards é importantíssima, é capaz de fazer ela ter vários ganhos, né? Jamais deixem alguém falar para você que não vale a pena. Essa criança nunca vai ficar sem a gastrostomia. E mesmo que ela não fique, a alimentação por prazer, a alimentação por boca, às vezes uma conquista dessa pessoa, da família, de olhar e falar, nossa, né? Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu vi o vídeo da Maria comendo, né? Botando a colher na boca, aquilo, gente, é emocionante, porque assim, é um ganho que dá pra ter, entendeu? Sim, e pelo menos para experimentar os sabores, né? Pelo prazer. E estar ali na mesa com a família, se alimentando, nem que seja degustações, mas estar ali junto com a família, né? Pertencente àquela família. Para a família é importante. Para a mãe vai e faz uma comida gostosa, quer que experimente. Uma avó faz um doce, alguma coisa. Né? A gente sabe que comida é importante pra gente, muito, né? Então, é pensar nisso, sabe? Assim, no como a pessoa realmente vai se sentir com aquilo. E se for um ganho, por que não? Por que não? Doutora, uma coisa que eu não sei, assim, se você teria essa informação, mas com relação às vacinas, a criança com a T18, ela pode tomar qualquer vacina, todas as vacinas do calendário, no posto, como que é? Parece que tem
que é a celular, que eu não entendo direito, tal. Tem algumas coisas assim com relação à vacinação das nossas crianças. Aí assim, né, dependendo das comorbidades que ela tiver, ela até vai ter que tomar mais vacina do que as outras crianças, né? Dependendo da comorbidade que ela tiver. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a criança nasceu com uma cardiopatia, uma doença do coração grave, que, né, tá tendo bastante repercussão ali na respiração, no pulmão. É uma criança que tem que tomar aquela vacina contra a bronquiolite no primeiro ano de vida, pelo menos, ela tem que tomar. E não é para qualquer criança. Vocês lembram que no primeiro dia do nosso congresso, a doutora Michele Detoni, falou daquela vacina de nome difícil? Polivizumab. Isso, a Polivizumab, é isso aí. A gente, então assim, eles têm direito quando são cardiopatas, quando tem algum problema pulmonar, muitas vezes, né, também pode precisar. Mas a única vacina que a gente, assim, né, pensa e tal, em relação à febre amarela, dependendo da condição clínica da criança, porque se é uma criança que tá super bem, ganhando peso, bonitona em casa, nenhum problema de tomar. Aí a gente pensa, às vezes, em relação, assim, às vezes que são mais debilitadas, desnutridas, por efeito colateral, que às vezes, né, se a gente tiver, pode complicar. Mas isso é uma coisa conversada com o médico para chegar à conclusão se toma ou não toma, porque muitas vão... Isso, com o pediatra. Muitas vão tomar, acho que a maioria vai acabar tomando, inclusive, né, em algum momento. Mas as outras todas, elas tomam. A celular, às vezes, como ela faz mais reação, para essas crianças também mais debilitadas, e a gente está falando de problemas graves de coração, de pulmão, aí a gente prefere usar também a celular, naquela DTP que a gente faz, que é de difteria, tétano, coqueluche. A coqueluche, ela tem o componente da coqueluche na vacina, ele é muito reatogênico. Então é aquilo que dá a febrona que a criança toma na vacina de 2 a 4 meses. Então dá bastante reação. Quando a gente faz esse componente acelular, a reação é menor. Então, para crianças que não podem ficar tendo muita febre, nada assim, né, tipo esses cardiopatas, é interessante que a gente use, né? que a gente use. Então, aí é um pedido especial que o pediatra tem que fazer. Sim. E pelo SUS ele tem acesso, a criança tem acesso. Nos CRIs, né, que são os órgãos do SUS que dão essas vacinas especiais. Entendi. E com relação ao coração, as cirurgias de coração, quando são indicadas? A cardiopatia na síndrome de Edwards, assim, infelizmente é um dos fatores mais preocupantes, né, que muitas vezes é o que limita a vida dessa criança aí nesse início de vida, principalmente. A gente tem que avaliar muitas coisas, por exemplo, uma coisa comum na síndrome de Edwards é que as crianças nasçam muito pequenininhas. Nem tanto prematuras, mas pequenas. Então, bebês com menos de 1,5 kg é muito complicado de operar. Sim. A mortalidade é muito alta, né? Crianças que nasceram com a cardiopatia, por mais simples que sejam, mas às vezes com um monte de outras malformações. Então, assim, são crianças que a gente às vezes precisa pensar se merecem, né, um investimento no sentido de valer a pena aquilo para elas, né? De às vezes fazer uma série de coisas, procedimentos dolorosos, invasivos, sendo assim a chance muito baixa de conseguir, né, que dê certo, de sobrevivência. E aí entra muito uma questão da família, de como é que tá essa família. Sim. Se essa família tem uma estrutura, né, para fazer isso, se a família entende o que está acontecendo, o que a família quer, o que eles pensam sobre isso, porque tem que ser levado em consideração, né? Tem famílias assim que são muito desestruturadas, às vezes não tem a menor condição de ter um cuidado, né, especializado para essa criança. Às vezes, né, eu trabalho em maternidade de SUS, então assim, drogadição das mulheres abandonadas, em situação de violência muitas vezes, que, né, não moram numa condição que é possível levar uma criança para casa, por exemplo, dependente de oxigênio. Então, assim, são condições sociais muitas vezes que a gente tem que levar em consideração
né? E saber também se de repente a gente consegue ajudar com essas condições resolvendo Sim. isso para que a gente possa realmente optar por uma cirurgia, por um investimento terapêutico às vezes muito oneroso, assim, custa muito para tudo, para todo mundo, para a família, para a criança, para o serviço de saúde, né? Então, em alguns momentos, a gente vai chegar à conclusão de que talvez o melhor não seja operar essa criança. Muitas vezes eu não vou precisar operar, porque eu vou dar um monte de remédio e vai conseguir, né, Sim. melhorar essa criança naquele momento. Às vezes ela vai operar mais tarde, com mais Espera pegar um velha, pezinho tal, para Isso. poder então fazer, né, Está numa condição melhor, um pulmão melhor. a correção paliativa. Às vezes E vai ser uma correção depois- paliativa, às vezes não, às vezes é uma correção total. Muitas né? vezes a gente vai fazer correção total. Então, inclusive a gente tem esses dois lados, né, com as nossas crianças. Tem algumas crianças que já conseguem fazer direto a cirurgia definitiva. Outros não fazem a bandagem, né? Que a bandagem é uma cirurgia paliativa. Olha só como paliativo é bom, gente. Porque tem que entender. Muitas vezes essa cirurgia paliativa vai ser o que vai permitir essa família levar essa criança para casa. Sim. Né? Assim, quem sabe em algum momento ela mais forte fazer uma correção, né? Mas mesmo que essa correção não vá ser possível, que ela não vá acontecer, é uma chance de ter uma vida melhor do que uma vida só dentro de um hospital. Sim. Né? Então, eu acho que assim, é importante a gente dar essa chance para as famílias. Tem que ser avaliado caso a caso. Não tem como você botar todo mundo dentro de um saco. Generalizar a situação. Porque cada caso é muito um caso. Tem outra malformação junto, se não tem. Se a família, o que a família está pensando sobre isso, né? Então, quanto que ela foi preparada, quanto que ela está entendendo o que está acontecendo, quanto ela é capaz realmente de escolher alguma coisa, porque muitas vezes elas não estão em condição ainda, né, de compreender. Assimilar tudo isso, né, que está acontecendo. Não é uma situação fácil. A gente sabe que a síndrome de Edwards é uma condição genética grave que acomete muitas crianças, mas com um olhar, né, diferenciado, humanizado, existe sim a possibilidade de nós termos nossas crianças com qualidade de vida, vivendo felizes com as suas famílias, né, doutora? Pelo tempo que eu tiver designado a elas aí, né? Exatamente. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação no nosso segundo Congresso dos Amores Perfeitos, e queria deixar que você fizesse as suas finalizações, seus conceitos e uma mensagem que você queira deixar para as nossas famílias. Bom, eu queria agradecer bastante, né, estar aqui de novo, poder falar desse congresso maravilhoso, essas meninas que fazem um trabalho, nossa, incrível e super importante, né? Eu acho muito legal dar espaço para falar sobre cuidado paliativo, porque muitas famílias vão ouvir falar sobre isso. E assim, o que eu diria assim, olha, dê um passinho para trás, ouça o que é que tem para te dizer sobre o cuidado paliativo, a pessoa que vier te oferecendo isso, porque pode ser uma alternativa, pode ser uma coisa para ser feita junto, né? Pode ser o que vai realmente mudar a vida de todo mundo, né? Próximo dessa criança com a síndrome de Edwards, no sentido de viver da melhor maneira possível, né? De evitar o sofrimento, de tratar o sofrimento quando ele não for evitável e de sempre ter alguém junto. Né? Independente do que for acontecer. Eu acho que esse dia de conscientização é muito importante, a gente precisa que os profissionais pensem nisso, a gente precisa que os profissionais comecem a fazer um pouco mais do exercício daquilo que a gente chama de empatia, né? Para tentar imaginar realmente o que é a vida dessas famílias e tentar ajudá-las da melhor maneira possível, né? Isso aí, muito bem. Aproveitando, né, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês, né, que na Associação Síndrome do Amor nós temos o livro Todos os Amores São Perfeitos, da Marília Dovingues, né, que ela fez o TCC dela
com esse tema e ela doou todos os direitos autorais para a Associação Síndrome do Amor. Então, se você quiser adquirir esse livro, é só acessar o www.síndromedoamor.com.br que você adquire esse livro e ajuda na nossa causa. Lindíssimo, tem histórias maravilhosas, assim. Você já leu, É uma né? maneira incrível de conhecer um pouco mais desse mundo, né, Rita? Com certeza. E também nós temos agora também o livro de cuidados. Então, se existe um livro de cuidados que foi feito pelo Dr. John Carey, lá da SOFT dos Estados Unidos, ele escreveu, ele tem 30 anos de experiência com a síndrome de Edwards e a síndrome de Patau. E ele escreveu um livro de cuidados. Então, se ele escreveu um livro de cuidados, é porque tem gente para cuidar. E esse livro, ele pode ser baixado gratuitamente em PDF, também no site da associação. E se você conhece alguma família, ou tem alguém na sua família, ou um amigo, que tem uma criança com a síndrome de Edwards e quer participar dos nossos grupos de WhatsApp, onde famílias do Brasil inteiro e mais alguns países fora também do Brasil participam, trocando experiências dioturnamente, é só fazer o cadastro dessa criança também lá no site da associação, www.síndromedoamor.com.br. E a gente tem muito mais ainda no congresso, que vai até o dia 27, com o grande fechamento presencial e online. E você pode fazer a sua inscrição para, inclusive, ter o certificado de que você participou do segundo congresso. É só ir lá no Linktree/Trissomia18, ok? Você faz a sua inscrição e você vai participar. Tem muita coisa boa vindo aí pela frente, gente. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchau, tchau.